o meu neto for doutor. Não é assim? Você vai protelando, porque não quer morrer. Ele tem medo da morte. Não adianta ter medo da morte. Bobagem. Você vai morrer. Eu queria diga para quem está do seu lado, você vai morrer. Prepara! Agora diga algo mais sério para essa pessoa. Talvez seja hoje. Ou não? Se eu morrer aqui, eu morro feliz da vida. Um pecador a menos. Você vai morrer. Eu vou. Não adianta protelar. Viva hoje numa certeza. Jesus Cristo não fugiu da morte. Jesus Cristo assumiu a morte. E aquilo que era castigo, a morte era castigo. A morte não estava no plano de Deus. A morte não é criação de Deus. Fique isso bem claro, ou deixe de ser católico. A morte entrou na história humana como consequência do pecado. Portanto, originalmente a morte está ligada ao pecado, que por sua vez está ligada ao demônio. Por isso que ele é o dono da morte. Está aí o que o autor da carta aos Hebreus nos ensinou. Originalmente a morte não estava no plano de Deus. A morte entrou na história humana em consequência do pecado. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Mas Jesus, que veio para redimir o ser humano, assumiu a morte para destruir pela morte, o sentido negativo dessa morte. E por isso o cristão que acredita em Jesus, ele descobre um sentido redentor da morte. E por isso, absurdo dos absurdos, mas a igreja tem coragem de cantar. Na noite da vigília pascal, quando acende as velas no círio, no fogo novo, a igreja toda iluminada, o diácono ou o sacerdote canta aquele canto lindo chamado Exultat. E lá no meio daquele cântico há uma frase espetacular que diz: ó feliz culpa de Adão, que nos mereceu tão grande Redentor. Quando você tiver a oportunidade, leia o ofício das leituras no sábado da ressurreição, o sábado santo. A descrição maravilhosa do encontro de Jesus com Adão no inferno. Quando Jesus desce e vai lá libertar Adão, o primeiro criado por Deus. O encontro de Jesus, o novo Adão, para libertar o primeiro Adão que estava sucumbido pelo poder da morte. Jesus triunfou da morte pela morte. Por isso nós rezamos no prefácio dos mortos, para aqueles que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. E passado esse corpo terreno, nos é dado no céu um corpo imperecível, um corpo semelhante ao corpo ressuscitado de Jesus. Então nós podemos também, meus irmãos, e aqui está um ensino maravilhoso, que ele vem dando show para o mundo inteiro. O poder redentor do sofrimento humano, que vem explicitamente nos ensinando sua santidade, o Papa João Paulo II. Por causa da morte de Jesus e da vitória de Jesus sobre a morte, o sofrimento humano tem sentido. E eu uno a minha carne, o meu sofrimento, à paixão redentora de Jesus. Quando alguns jornais do mundo diziam que o Papa, no mês passado, iria renunciar, ele poderia fazer isso. Mas eu lá no meu coração, eu rezava para que ele não fizesse isso.
eu confesso a vocês que eu ia ficar meio decepcionado. Porque o mundo fica boquiaberto de ver quando esse homem, carregando muito mais o peso do pecado da humanidade nas costas, tenha coragem de falar de Jesus, enquanto o mundo fala do sofrimento dele. Tenha coragem de continuar ensinando ao mundo a santidade da vida, que o sofrimento é uma escola de vida, que o sofrimento é como se fosse uma semente que tem uma casca dura e amarga, mas que lá dentro ele tem a seiva de uma vida perene. Ah, meus irmãos, o mundo light, o mundo espírita, o mundo da reencarnação precisa conhecer o evangelho da dor, não para fugir da dor, como fez Buda ou tentou fazer Siddhartha Gautama, mas para assumir a dor como consequência do pecado da humanidade, mas como caminho redentor, como caminho de transformação. Então cada um de nós também pode ir associando a sua dor à dor de Jesus, a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, para que unidos a Ele na sua dor, na sua paixão, na sua cruz, também estejamos unidos com Ele na sua ressurreição, porque a sua ressurreição é primícia da nossa, e vã seria a nossa fé se Cristo não tivesse ressuscitado. Meu irmão, minha irmã, renuncie pelo amor de Deus todas as contaminações que o Espiritismo enfiou na sua cabeça, das vezes que você acreditou nessas bobagens de evocar os mortos, porque quem abaixa é só quem vive lá embaixo, e quem de fato abaixa quando a pessoa evoca os mortos é o próprio demônio, porque se o demônio é capaz de se travestir de anjo da luz, quanto mais se travestir de um defunto, que diga-se de passagem, você nem conhece ele direito, tanto não conhece que está em dúvida com a própria salvação dele. Então, meus irmãos, quando vier essa dúvida por um ente seu que já morreu, olha para você enquanto é tempo. A certeza da morte dá para mim e para você a garantia de que nossa vida não é eterna nesse mundo, que nós estamos aqui de passagem, que nós só temos o tempo dessa vida para fazer o